Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e essa é a live sobre Ucrânia, aqui do canal EURISC e do meu canal Kawa Repórter. Hoje eu peço desculpas, eu tive que gravar essa live aqui. Eu e o Ricardo, a gente não pôde fazer a nossa live tradicional ao vivo, por um problema aqui de agenda meu, mas eu vou trazer essa live aqui com os últimos acontecimentos do campo de batalha na Ucrânia. Eu sei que a gente está acompanhando isso bem de perto, então vamos trazer aqui o que aconteceu nos últimos, de ontem para hoje, ou nos últimos 3 dias aqui. É isso. Bom, mais uma vez, desculpem aqui, vamos aqui aos fatos. A notícia que acontece é da segunda para terça-feira. A gente teve um ataque de drones, na verdade, ataque de drones, tanto a Ucrânia atacando a Rússia, quanto a Rússia atacando a Ucrânia com drones. A Rússia disse que foi invadida por cerca de exatamente por 144 drones. E aí, metade desses drones, eles teriam sido abatidos na região de Briansk, que é um dos estados, um dos oblastes ali muito próximos da fronteira entre Rússia e Ucrânia. Só que 20 desses drones teriam conseguido chegar a Moscou. Um deles, pelo menos, atingiu um prédio residencial e fez uma vítima civil, o que é muito lamentável. Uma mulher morreu nesse ataque de drone, como é que se fala aí, uma das inevitabilidades da guerra, mas é sempre lamentável a perda de vidas civis. Nesse caso, a gente não sabe se o drone ele foi avariado por uma defesa antiaérea e acertou esse prédio residencial, ou se ele de fato tinha intenção de acertar esse prédio residencial. Qualquer que fosse aí o objetivo, a perda da vida da civil é lamentável. A gente não sabe exatamente quais que eram os alvos desses drones. A gente teve muito poucas, até a hora que eu gravei essa live aqui, havia poucas imagens de áreas atingidas na Rússia. A Rússia diz que acabou abatendo a maior parte desses drones que entrou no seu espaço aéreo. Então, o que eu tinha visto até a gravação dessa apresentação aqui é que pelo menos algumas áreas aí, pelo menos uma metalúrgica, uma fábrica aí uma metalúrgica foi atingida por drones ou destroços de drones, e a gente sabe que os objetivos dos ucranianos, quando lançam esses drones em profundidade dentro da Rússia, é principalmente limitar a capacidade da Rússia de refino de petróleo, ou seja, eles estão atacando refinarias. Já teve 15% da capacidade russa de fazer refino de petróleo já foi atingida por conta desses ataques de drones ucranianos. A gente viu também recentemente muitos ataques a siderúrgicas, metalúrgicas. Provavelmente essas empresas, essas fábricas, elas acabam convertidas para o esforço de guerra, seja para produzir matéria-prima ou fábricas até para produzir armas, produzir blindados, tudo que é usado no combate aí pela Rússia. Então, se elas acabam se tornando fábricas de armas, alvos que eram civis passam a se tornar alvos militares. E a gente sabe que é limitada a capacidade do ucraniano de fazer esses ataques de drones, porque o Ocidente não liberou o uso completo aí de armas, suas armas de longo alcance, como os mísseis ATACMS, ou como os mísseis Storm Shadow, que eles conseguem atingir grandes distâncias dentro do território russo. O Ocidente não quer que a Ucrânia use esse tipo de armas dentro do território original da Rússia, porque quer evitar uma escalada da violência. Eu acho que não é exatamente a melhor tática. Eu acho que o Ocidente deveria, sim, autorizar o uso desses drones. O objetivo da Ucrânia não é destruir, não é fustigar ou matar a população civil da Rússia, não é esse o objetivo. O objetivo é impedir que a Rússia mande reforços para dentro da Ucrânia, para continuar a invasão. E o objetivo da Ucrânia é também minar a capacidade de renda externa da Rússia, ou seja, acabando com as suas refinarias, a Rússia acaba com uma menor capacidade de vender gasolina, óleo diesel e as suas
as suas receitas para financiar o esforço de guerra acabam sendo mais limitadas. Então, acho que nesse sentido, o americano, o europeu deveria sim autorizar o uso desse tipo de armas contra a Rússia. Também teve o lado ao contrário, teve 46, pelo menos 46 drones Shahed, que são aqueles drones iranianos que foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia. A gente sabe que os objetivos, geralmente, da Rússia ao lançar esses drones, a fazer ataques de mísseis balísticos ou de cruzeiro, é acabar com a infraestrutura energética da Ucrânia. Ou seja, você fazer os ucranianos morrerem de frio no inverno, essa é a assertiva mais lógica, mais imediata, mas também é uma tentativa de minar a economia ucraniana e forçar, de um lado, seus cidadãos a pedirem a paz e, por outro lado, o Estado ucraniano se tornar inviável economicamente, o que forçaria ele a ceder aos objetivos de guerra da Rússia. Mas não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto uma resiliência muito grande dos ucranianos em continuarem lutando, apesar desses ataques contra a infraestrutura energética. E eu queria agora, esses foram os ataques aí em profundidade dentro da Rússia e dentro da Ucrânia. A gente mais uma vez lamento que uma civil russa tenha perdido a vida nesses ataques. E a gente agora vamos falar um pouco do campo de batalha. Deixa eu colocar aqui os mapas de hoje para vocês. Olha, esse aqui é um mapa até tirar aqui a minha figura aqui para vocês visualizarem melhor. Esse é o campo de batalha em Donbás, ali em Luhansk e Donetsk, a região mais a leste da Ucrânia. Todos esses ícones são ícones que um é um pequeno fuzil, o outro é uma pequena bomba aí, né? Então você tem, para vocês terem ideia da quantidade de confrontos que aconteceram nos últimos dias, de ontem para hoje, de anteontem para ontem e de ontem para hoje, a maioria desses conflitos, e quantos bombardeios a Rússia realizou em território ucraniano. Ou seja, esse mapa aqui é para mostrar que a frente leste ela está muito ativa. Houve pequenos avanços da Rússia em diversas direções, nenhum avanço, quer dizer, teve alguns avanços mais significativos, eu vou tratar deles especificamente, mas a maioria desses que estão aqui em tela são pequenos avanços que eles conseguem alguns metros, algumas dezenas ou centenas de metros que as tropas russas conseguem avançar dentro do território ucraniano, e pesado bombardeio aqui nas regiões, nas áreas de defesa, nas áreas que a Ucrânia está tentando fazer a defesa aqui da região de Donbás. O primeiro ataque que eu queria falar para vocês é esse aqui de Hirodivka e Novohirodivka. Essa aqui é a principal frente de ataque da Rússia. É a frente que tenta tomar a cidade de Pokrovsk. Então eu assinalei ali com a bandeira ucraniana a cidade de Pokrovsk, e para vocês verem aqui essa distância que tem entre a cidade de Pokrovsk e Hrodivka e Nova Hrodivka é de mais ou menos 8 quilômetros de distância. Então é bastante próximo, o que significa que a Rússia já está conseguindo fazer uso de artilharia, não só contra a cidade de Pokrovsk, mas contra diversos assentamentos que tem aqui em volta. Cada nomezinho desses aqui é uma vila ou um assentamento próximo a Pokrovsk. Então, tudo isso está dentro do alcance da artilharia russa. Então, a gente tem relatos lá de granadas de obus, que são essa artilharia de curta distância usada pelos russos. A gente também tem ataques de mísseis nessa região, e a gente tem os ataques das bombas planadoras, que são essas que causam maior horror nos ucranianos atualmente. As bombas planadoras são aquelas bombas da época aí da União Soviética, que eram as bombas burras, aí com centenas de quilos, às vezes aí bombas com mais de 500 quilos ou mais até, são lançadas em cima de posições ucranianas, só que os aviões não precisam mais sobrevoar essas posições ucranianas, porque essas bombas antigas recebem um sistema de navegação e um sistema de asas que permite que ela vá planando uma distância muito grande, e dificilmente ela é detectada pelos radares ucranianos.
Então, toda essa região de Pokrovsk e essas outras cidades está sendo pesadamente bombardeada. Por quê? Porque é isso que a Rússia faz. Para ela avançar, usando nesse momento uma guerra de manobra, ou seja, você mandar tanques de guerra com alta mobilidade, com velocidade, para flanquear as posições ucranianas. Não, ela está fazendo um avanço constante com tropas de infantaria que elas atacam depois de pesados bombardeios. Então, essas cidades aqui estão sofrendo muito por conta de bombardeios, e a cada dia a Rússia avança mais um pouquinho. O presidente Volodymyr Zelensky ele comemorou que esse avanço da Rússia está sendo mais devagar do que a Rússia gostaria. Então está tendo nessa direção aqui uma resistência muito grande ao avanço da Rússia. O que a gente teve aqui nos últimos 2 dias é essa diferença. Vocês vão ver aqui quanto que o russo conseguiu de território nesses últimos 2 dias. Então vocês veem em Hrodivka que eles conseguiram praticamente tomar a cidade inteira, e Novhrodivka, que a cidade já estava tomada, eles conseguiram avançar mais para noroeste. Então olha aqui a diferença, para onde eles estavam querendo avançar, o que eles avançaram nos últimos 2 dias. Mas mesmo assim, o presidente Zelensky ele comemorou bastante, porque, como falei para vocês, aí as tropas russas já estão aí praticamente na vizinhança de Pokrovsk. Pokrovsk era uma cidade com 46 mil habitantes até alguns meses atrás. Acredita-se que metade, só a gente está falando aí de 20, 25 mil pessoas que ficaram em Pokrovsk, que o resto já abandonou as suas casas, não tem mais serviços funcionando. Isso foi interessante, saiu uma reportagem da rede BBC, a BBC conseguiu ir a Pokrovsk e falou como que está sendo essa retirada, ou seja, as pessoas estão sendo retiradas às pressas, cada vez mais pessoas sendo retiradas de Pokrovsk, ao mesmo tempo em que a Ucrânia está cavando trincheiras nos subúrbios dessa cidade, porque acredita-se que é praticamente inevitável nesse momento que a Rússia consiga chegar nas proximidades de Pokrovsk. Se vai conseguir tomar ou não, aí já é outra história. Nós esperamos que não consiga tomar, porque a gente sabe que avançar em campo aberto, você precisa de menos tropas do que se você tivesse que tomar uma cidade. Falando muito geralmente, para você avançar em campo aberto, ou seja, em áreas rurais, você precisa de uma proporção de 3 vezes mais atacantes do que defensores. Quando você chega numa cidade, essa proporção ela pode subir para 8 a 10 vezes o número de atacantes do que em relação ao número de defensores. Então, tomar Pokrovsk não vai ser uma tarefa fácil para os russos. Mas outra informação que a BBC traz é que eles estão, ou seja, cavando trincheiras muito, mas muito próximas da cidade. O que a gente vê, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, é a defesa em profundidade. Ou seja, você cava uma trincheira, a tropa fica lá, só que cava várias trincheiras atrás dessa primeira trincheira. Quando a trincheira mais próxima da Rússia cai, ou seja, está prestes a ser tomada, os ucranianos retraem para a trincheira de trás. E é isso que está acontecendo. Só que você não tinha trincheiras tão próximas, eles não imaginavam que eles teriam que defender a cidade em si. Então, as trincheiras, as defesas ucranianas estavam mais para frente. Acredita-se que a Rússia já passou pelas principais defesas dessa região, então agora está meio que uma tentativa aí de desespero dos ucranianos para tentar defender essa cidade a qualquer custo. Então, estão sendo preparadas as defesas, porque espera-se, infelizmente, que nos próximos dias os russos avancem por ali. A gente tem aqui a região, o mapa em 3D, então Pokrovsk está bem aqui à esquerda, está bem pequenininho, mas é essa mancha cinza aqui, e a gente está vendo a direção do avanço russo. Eles conseguiram tomar Hrodivka, essa parte amarela é a parte que está sendo contestada, ou seja, para onde que onde está tendo batalhas ainda. Então, provavelmente, vocês estão vendo que tem diversos assentamentos aqui antes de se chegar a Pokrovsk. A guerra deve começar, deve se mover agora para essas regiões urbanas aqui. Então, a gente vai ver muito em breve um combate urbano bastante grave nessa região. A gente tem também aqui uma outra frente que o presidente Zelensky ele chegou a citar também. Então,
colocando aqui para vocês no mapa, a gente tem, isso aqui é um pouco mais ao sul de Pokrovsk. A Rússia, ela afirma que conseguiu tomar a cidade de Krasnohorivka, que vocês estão vendo aqui no mapa. Isso foi comprovado por institutos, aí, por think tanks internacionais, aí, independentes. De fato, a Rússia conseguiu tomar Krasnohorivka e vai fechar esse bolsão que a gente já está falando aqui há um tempo, que os ucranianos vão ser obrigados a se retrair dessa área toda, que é uma área mais baixa, uma área de planície. Eles vão ter que ir para a área mais alta. Então, olhem aqui qual foi, no dia 6, como que estava a situação no campo de batalha, e a gente tem aqui no dia 9, então a gente vê que o cerco se fechou, essa área mais cinza aqui é a região contestada, as tropas ucranianas já estão se movimentando para áreas mais altas, e a gente vê aqui em Krasnohorivka que os russos avançaram para baixo desse lago aqui. Olha lá, a diferença aqui do ataque, do dia 6 para o dia 9. O presidente Zelensky ele também falou da necessidade que os ucranianos têm para defender Kurakov, que está mais aqui embaixo desse outro lago aqui. É a principal cidade dessa região. A gente vê que toda essa área aqui para onde as tropas ucranianas estão se movendo é uma área mais alta. Então vocês veem aqui no mapa, onde está a bandeira aqui da Ucrânia, a bandeira mais da esquerda, é uma área alta. Então os russos eles se movimentam tanto aqui pela área baixa em direção aos lagos, quanto pela região mais alta. O presidente Zelensky disse que é essencial que os ucranianos consigam segurar toda essa área para que os russos não cheguem a Kurakov. Por quê? Porque a gente estava até falando isso na live de ontem. Se os russos tomam essa região, fica impossível ou fica muito difícil que os ucranianos façam uma contraofensiva contra esse ataque principal dos russos. Ou seja, eles teriam que, se eles têm essa área elevada, eles teriam uma vantagem para contra-atacar antes do ataque principal ou na hora que o ataque principal dos russos estiver culminando, ou seja, quando estiver chegando ao seu apogeu. Essa é a área, é o tempo de um ataque de exército em que essas forças atacantes elas ficam mais vulneráveis e que seria interessante para os ucranianos fazerem esse contra-ataque nessa região ali. Então, o que a gente vou colocar aqui para vocês o mapa de posição. Então, provavelmente aqui é o que a gente teve ataques, a gente teve avanços russos aqui nessa parte de baixo de ontem para hoje. Então, continua se fechando esse cerco e aquele ataque direto a Pokrovsk, ele está mais devagar. Então, retomando aqui, ó, esse cerco, ele está se fechando e o ataque direto que a gente tem, ó, ele está indo aos poucos aqui em direção à cidade de Pokrovsk. Mas por que eles querem tomar Pokrovsk? Eu vi uma análise bastante interessante sobre rodovias que eu queria trazer para vocês aqui. Eu pintei aqui de amarelo e de azul as principais rodovias que se tem de acesso à região. Então, é muito importante aqui para os ucranianos essa região de Kramatorsk, Liman, Izium aqui mais para cima, Druzhivka um pouquinho mais para baixo. Então, toda essa região aqui que está em azul e amarelo, aqui são as cidades que ainda resistem no Donetsk. Só para vocês terem uma ideia, aqui, essa parte amarela, esse traço amarelo, é onde acredita-se que estão as defesas dos russos. Se os russos conseguirem tomar aqui a cidade de Pokrovsk, é muito provável que eles consigam usar essa estrada aqui atrás para passar por trás das defesas ucranianas. Isso exporia cidades muito grandes, como Druzhivka e principalmente Kramatorsk. A gente tem também ali mais para cima Liman, a gente tem Sloviansk, que não apareceu aqui no mapa, mas também está nessa região. Então são as cidades onde tem a maior concentração de tropas, são as cidades onde a Ucrânia ainda se aferra ao terreno. Se a Rússia conseguir tomar isso, ela possivelmente vai conseguir concluir a tomada de Donetsk. Então eu peguei essas duas rodovias. A gente tem uma rodovia que desce aqui do norte para o sul,
que vem da região de Kharkiv. É daqui que vem uma boa parte dos reforços aqui que vem para essa região de Kramatorsk, Liman, Druzhivka, Konstantinivka, todas essas Sloviansk, todas essas cidades que são muito importantes. Então você tem essa estrada que vem do norte, você tem uma estrada que é importantíssima, que ela vem de Dnipro. Dnipro é uma cidade ainda que ela não foi afetada diretamente pelos combates, e é um grande centro urbano ucraniano, e daqui que vem uma boa parte dos reforços para toda essa frente leste. Eu lembro quando eu estava na Ucrânia em 2022, o pessoal falava, você quer ir para a frente leste, vá para Dnipro, porque é de lá, vai de trem até Dnipro, porque é de lá que saem todas as forças que vão lutar ali em Donetsk. Então, se o russo ele consegue tomar a cidade aqui de Pokrovsk, ele também consegue isolar toda essa região de Kramatorsk, Druzhivka, Liman, Izium, dos reforços que vêm de Dnipro. Vocês veem que não tem aqui, é claro que eles podem usar uma estrada alternativa aqui, mas é interessante a gente fazer essa colocação, essa análise aqui, porque como vai se tornar mais difícil de você manter essas cidades. Significa que se tomar Pokrovsk, Kramatorsk, Druzhivka, Liman vão cair automaticamente? Não, não vai acontecer isso, mas vai ficar mais difícil para os ucranianos levarem munições, novas tropas, mantimentos para aquela região. Então, provavelmente, a linha de frente, que está um pouco mais distante aqui de Kramatorsk, ela vai ter condições de se aproximar mais. Então, por exemplo, cidades como Toretsk, Chazivyar, que estão nessa região aqui, mais próximo aqui dos ataques russos, provavelmente elas teriam que ser abandonadas pelos ucranianos se os ucranianos tiverem interrompidas as suas linhas logísticas, que passam principalmente por essas cidades. Ou seja, se Pokrovsk cai, olha quantas estradas passam aqui por essa região de Pokrovsk. Se aqui cai, fica muito difícil você alimentar o norte do Donetsk. Você vai ter que alimentar ele praticamente com as rotas que vêm da cidade de Kharkiv pelo norte, o que vai cortar aí, pelo menos pela metade, o abastecimento das tropas ali nessa região de Kramatorsk, e vai ficar muito difícil para os ucranianos resistirem. Então, é muito provável que os russos querem Pokrovsk a qualquer custo, por isso, para cortar essas linhas logísticas e para possibilitar essa manobra aqui. Ou seja, esse eu coloquei em vermelhinho aqui, o que poderia ser um avanço russo. Se eles tomam Pokrovsk, eles têm essa rodovia aqui praticamente toda aberta para atacar todas essas cidades por trás das principais trincheiras ucranianas, que acabariam se tornando inúteis. Então, por isso que a Rússia ela até decidiu não mandar as suas tropas que estavam ali nessa região socorrerem as tropas que estão a região de Kursk, a região que foi invadida pelos ucranianos na região de Kursk. Então, tá evidente que o Vladimir Putin quer tomar a região de Pokrovsk, por essas razões, ele quer tomar a qualquer custo. A gente vai continuar aqui monitorando os próximos desenvolvimentos no campo de batalha. É muito possível aí que a gente vai conseguir, que a gente vai ver alguma mais evolução das tropas russas aí na região sul da frente de Pokrovsk, infelizmente, mas aí eu trago mais novidades para vocês na quarta-feira sobre os últimos desenvolvimentos no campo de batalha. Isso aí, pessoal, a gente fez a live mais curta, porque não teve aqui a interação com vocês, mas assim que possível a gente volta a fazer lives ao vivo. Eu sou Luiz Kawaguchi e queria agradecer muito pela atenção dos senhores e das senhoras aqui sobre a guerra da Ucrânia. É isso aí. Tenham uma boa noite.